amigos, alô amigas, nosso bom dia. Sejam bem-vindos aqui à Toca do Leão para o nosso cafezinho habitual dos domingos. Aquele cafezinho gostoso que você compartilha comigo, com o que você tem aí, eu compartilho contigo o que eu tenho aqui e nós conversamos aí alguns minutinhos sobre coisas relevantes da vida, interessantes de se ouvir, de se falar, de se saber. Nosso cafezinho de hoje nos traz o assunto: hoje pavão, amanhã espanador. Peço aos amigos que não são inscritos que se inscrevam, os que já são inscritos acionem o sininho e ao final nos dê o seu like para que nós possamos fortalecer o nosso trabalho. Nosso assunto de hoje fala das coisas, da vaidade, dessa exposição constante em que nós nos julgamos às vezes até melhor do que somos, mais importantes que os outros. É uma coisa de vaidade, exacerbação do ego. Então esse assunto de hoje é hoje pavão, amanhã espanador. Vamos ao tema. Eu, quando era garotinho, já faz algum tempo, bastante tempo, quer se dizer, né? Mas não tanto tempo assim, eu tinha um prazer, eu acho que quase todo mundo tinha, de ler para-choque de caminhão. Então, a nossa rua era uma rua de terra, toda esburacada. Quando chovia era buraco e barro, e quando não chovia era poeira que cobria tudo. Então, mas os caminhões passavam lentamente, porque tinha vossoroca de um lado e do outro da rua, né? Enfim, não eram ruas asfaltadas. Num pedaço da cidade tinha calçamento, no outros não. E aí os caminhões passavam, os carros passavam devagar, mais caminhões e caminhonetas, né, naquela época. E a gente ficava lendo o para-choque de caminhão. Aliás, quebrei a cara um dia, porque com essa curiosidade, um caminhãozinho parou para fazer uma entrega no empóriozinho em frente à minha casa, e eu olhei no para-choque dianteiro, estava escrito, leia atrás. Eu corri mais que depressa na frente de dois amigos que estavam comigo, quase nos atropelando, para ler primeiro. E lá atrás estava escrito, leia na frente. Quer dizer, quebrei a cara com o para-choque do caminhão. Mas um dia passou um Fordinho 29 na nossa rua, e ele, modorrento, devagarinho, deu para ler no para-choque dele uma legenda extraordinária, que dizia, hoje pavão, amanhã espanador. Eu achei aquela frase interessante, mas não atinei com a importância, a relevância da frase, né? O pavão é lindo quando está vivo, aquela beleza, expõe e exuberantemente toda a sua plumagem, aqueles olhos mágicos que parecem estar investigando a nossa alma, e são tantos, né? Então, o pavão é essa beleza, esse esplendor, considerado uma das aves mais raras do planeta e das mais lindas do planeta, né? Raridade em termos de beleza, né? Então, nós verificamos que aquela frase, hoje pavão, estava compreendida. O pavão maravilhoso, hoje ele é pavão. Mas quando o pavão morre, tiram-lhe as penas e ele vira, se não aderisse de escola de samba que já está condenado, virava naquela época espanador para limpar os móveis da casa. O que significa que o pavão ia da glória extrema, do glamour supremo, da beleza inquestionável, para uma insignificância, irrelevância que era facilmente constatável. Então, aquilo nos dizia muito, mas não explicava tudo. Até o dia em que nós vemos no Eclesiastes, né, Salomão falando das suas descobertas pela vida, né? E tem uns capítulos em que ele fala que tudo na vida é vaidade, né? Que ele procurou felicidade na riqueza e viu que era tudo vaidade, felicidade na beleza, tudo vaidade, na propriedade, tudo vaidade, no poder, tudo vaidade, né? E depois que Salomão morreu, guardada a importância bíblica que a Bíblia atribui a Salomão e seus ensinos, nós verificamos que Salomão é apenas um filósofo na história da humanidade. Por quê? Porque todo aquele poder, o próprio Cristo fala, né, que nem Salomão, com toda a sua púrpura, sua riqueza, conseguia se vestir tão belo quanto os lírios dos lodaçais. Olha que figura que Jesus fazia, né? Salomão era o homem mais poderoso daquele tempo, o homem mais rico. E, no entanto, era essa pessoa que reinou
pessoalmente por tanto tempo, através do saber, do poder, da inteligência e de outros atributos, mas ao final ia morrer como qualquer dos mortais, claro que não ia ficar na história como um comum dos mortais, mas era aquilo que estava sintetizado naquela frase do para-choque do Fordinho 29, hoje pavão, amanhã espanador. Ele dizia que era tudo vaidade, que tudo que é construído pela vaidade, um dia perde o sentido, um dia perde a essência, né? Nós vemos hoje o que tem na internet, celebridades instantâneas, né? Quanto glamour em torno de uma ou outra criatura, de repente vem à tona uma série de problemas, escândalos, coisas que tais, e aquela figura que foi endeusada num dia é destronada no outro. Se faz a deusa e a derrota no mesmo dia. Se constrói o Deus, o semideus, e faz a ruína como vilão na mesma semana. Então, nós vemos que muita coisa de vaidade realmente não constrói. Uma das coisas que não constrói em termos de vaidade, dentro da união, por exemplo, um querer ser melhor que o outro, parecer melhor que o outro, mais bonito que o outro, mais importante que o outro, bobagem, né? Nós somos o que somos. Se temos algo de diferenciado num aspecto, poderemos ter algo de diferenciado desfavoravelmente no outro. Então, se algo nos favorece de um lado, pode outra coisa nos desfavorecer de outro. Ao final, o que torna a relação entre duas pessoas muito interessante é serem tão diferentes. Porque quando são absolutamente iguais, não tem sentido. Conversei com uma amiga um dia e ela havia se separado e ela falou, olha, me separei. Eu falei, mas você é uma menina tão inteligente, né? Nós estávamos fazendo um curso de comunicação verbal e ela havia sido convidada para participar. Ela falou, não, eu me comunico muito bem, sou advogada, tal, e de fato era muito competente, muito capaz. Eu falei, mas você está falando que se separou faz algum tempo? Separei-me. Por quê? Por incompatibilidade de gênios. Eu falei, incompatibilidade? Você tem certeza? Ela falou, nós não nos entendíamos. Eu falei, então, porque vocês eram iguais. Porque se fossem diferentes, se complementavam. Se você nervosa, ele calmo, dava jogo. Se ele nervoso, você calmo, dava jogo. Agora, ambos nervosos, tumultuou. Ela falou, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, meu. Né? Então, as coisas não são assim. Então, havia uma compatibilidade, porque eram iguais, exatamente iguais. O que um queria, o outro queria também. E aí, um tem que anular o outro, não tem como. Então, isso fez com que uma relação promissora desabasse, porque ela disse que estava tudo certo, tinha tudo para dar certo, mas de repente esses detalhes não funcionaram. Então, vaidade nesse campo é uma bobagem, né? Quando a pessoa quer se sobrepor à outra. Então, isso não contribui para o crescimento. Na vida espiritual, por exemplo, né? Vaidade. Como é que Jesus condenou a vaidade, né? Aqueles que quiserem ocupar os primeiros lugares, esses podem ter decepções, que pode chegar alguém mais importante que ele e o dono da festa convidar o indivíduo a tomar o último lugar para que o outro assuma o lugar que lhe é de direito. Então vejamos, Jesus fez essa consideração sobre os fariseus, que adoravam ocupar os primeiros lugares, adoravam ditar regras para os outros. Então, Jesus fez essa advertência, mas tem uma outra muito mais significativa, né? Os discípulos discutiam sobre quem era o melhor entre eles. E Jesus pergunta a ele, o que é que vinhas discutindo pelo caminho? Como se ele não soubesse. Ah, Senhor, nós viemos conversando, mas conversando sobre o quê? Sobre quem é o melhor entre nós. E aí Jesus falou, entre vós, aquele que é o melhor é o que serve. Aquele que serve é o melhor entre vós. Porque aqui, no colégio apostolar, entre os meus seguidores, meus servidores, os meus discípulos, o maior é aquele que serve. E ele mesmo lavou os pés dos discípulos. Vejamos que aí o nível do valor muda de patamar, ele muda de prateleira, né? Então, essa coisa de se achar, de querer se impor, de querer ser o dono da verdade, está muito em voga isso na internet, está muito em moda, ninguém tem mais direito à opinião nem nada, porque tem as opiniões já formadas, né? E o Raul Seixas também condenou isso. Eu não quero ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Não quero ficar aqui com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Então, o Raul Seixas já havia
Dito que isso também não funciona e não é bom. Claro que as pessoas têm que ter senso de valor, têm que ter a percepção do seu talento, tem que ser compensada, tem que realmente expor e usar o seu talento, mas não em detrimento do talento alheio, não em detrimento do valor dos outros, que todos têm valor, todos têm um valor específico. Para cada criatura há uma avaliação específica que não é nossa necessariamente, né? Então aquilo que pode ser muito interessante para uns pode não ser interessante para outros, mas para aqueles uns, respeitemos. Para nós, muitas coisas podem ser interessantes e para os outros serem irrelevantes. Que importa se para eles é irrelevante, se para nós tem relevância? Então, é disso que se trata. Hoje pavão, amanhã espanador. Então, muitas vezes, a morte não é condescendente com essa vaidade dos vivos. E para isso, nós vemos um exemplo dado por Horace Greeley, a espírito, a André Luiz também espírito, numa entrevista que ele fez quando o Chico esteve lá nos Estados Unidos. E está no livro Entre Irmãos de Outras Terras. Ele falou que André Luiz comentava com Horace Greeley, acho que parece Horace Greeley mesmo, sobre a sua fama, a sua importância para o país. Ele falou: André, eu sou tão importante que nem os pombos me respeitam. E mostrou a sua estátua na praça, onde os pombos de fato não respeitavam nem a sua cabeça. Então vejamos que o valor nosso, intrínseco de cada alma, só Deus conhece. E depois de Deus, nós também. Mas não tão bem quanto imaginamos. Porque às vezes subavaliamos uma qualidade excelente e superavaliamos uma suposta qualidade importante. Então, hoje pavão, amanhã espanador, é o tema para a nossa reflexão de hoje, pedindo a Deus que nos abençoe, nos ilumine, nos deixe usar os nossos talentos e os outros também. Até o próximo vídeo. Um abraço, bom domingo para todos.